Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai começar a sequência aí de aulas da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, tá? A gente vai dividir aí em etapas para não ficar tão massivo o estudo, tá bom? Lembrando que se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clique aqui no sininho para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Lembrando que vai ter surpresa no final. Se você ficar até o final do vídeo, você vai receber essa surpresa, tá? Muito obrigado, bons estudos a todos e vamos para a aula. Fala minha galera, voltamos aí novamente para falar da parte 2 aí da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, tá? Vamos dar sequência aqui, lembrando que tem surpresa no final. Se você ficar até o final, você vai conseguir descobrir que surpresa que é essa, tá? Então vamos falar dos bens públicos hoje, tá? O artigo 8, o que é que ele fala? Conforme sua destinação, os imóveis do município são de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais. Então vamos explicar os três. Esse artigo, gente, ele é importante porque ele classifica os imóveis do município em 3 tipos, que é o que a gente acabou de falar, né? Então, os imóveis de uso comum do povo são aqueles que todo mundo pode usar. Por exemplo, praças, ruas, parques. Esses são os imóveis de uso comum do povo, beleza? Já o de uso especial tem uma finalidade específica, né? Pode ser escolas, hospitais, delegacias. Então, esse é de uso especial. E os dominicais são aqueles que o município ainda não sabe muito bem o que fazer com eles, tipo terrenos baldios, imóveis sem uso definido, enfim. Essa classificação ela é importante porque ajuda a prefeitura a gerenciar seus bens imóveis e garantir que eles sejam usados de maneira mais eficiente possível, beleza? Então, o que diz aqui o artigo 9? A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta depende de prévia autorização legislativa que especificará a sua destinação. Então, o que diz aqui o artigo 9, né? Ele diz que para você adquirir bens, né? Para você poder adquirir bens imóveis por meio de compra ou permuta, precisa de uma autorização prévia da Câmara Legislativa, né? Ou seja, não dá para sair por aí comprando ou trocando imóveis sem antes ter autorização dos vereadores, tá? Beleza? Além disso, a autorização legislativa deve especificar a finalidade da aquisição, ou seja, qual será a destinação do imóvel adquirido, tá? Essa especificação ela é importante para garantir que a aquisição seja feita de forma transparente e em benefício da população. Então, se a prefeitura quiser comprar ou trocar um imóvel, ela precisa pedir autorização para a Câmara Legislativa e especificar qual é a finalidade desse imóvel. Olha, quero comprar. A prefeitura vai falar, quero comprar uma mesa. Então ela tem que pedir autorização para a Câmara Legislativa e especificar qual é a finalidade da mesa, tá? Beleza, o artigo 10 ele diz o seguinte. Vou voltar aqui. São bens do município os que atualmente lhe pertencem
e os que lhe vierem a ser distribuídos. E o 2 diz os sob seu domínio. Então, explicando essa parte, né, a parte 1 aqui, o inciso 1, ele diz que os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser distribuídos. Então, os bens que atualmente pertencem ao município e aqueles que vierem a ser distribuídos por ele, tudo que já está sob propriedade do município e o que vier a ser, tá? Então, são bens do município, aquele que atualmente pertence ao município e aqueles que vierem a ser distribuídos, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes ele distribui, seja por herança, doação ou algum tipo de transferência, beleza? Os bens sob domínio do município, aqui se refere, no inciso 2, né? Aqui se refere aos bens que estão sobre a posse ou controle do município, mesmo que não sejam propriamente de sua propriedade. Esses bens podem ser utilizados em prol da população, mesmo que não seja da sua propriedade. É importante lembrar que esses bens são patrimônios públicos, ou seja, eles pertencem a todos os cidadãos e devem ser gerenciados de forma transparente e eficiente pelo município. O que é que visa isso? O que é que vai visar isso? O interesse coletivo, tá? Beleza, vamos seguir aqui para o artigo 11. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Beleza? Então, o prefeito, ele é responsável pelos bens municipais, né? Ou seja, é o prefeito que fica encarregado de gerenciar os bens do município, garantindo que sejam utilizados da melhor forma possível para atender às necessidades da população. No entanto, a gente tem que lembrar e destacar que a competência da Câmara Legislativa é respeitada quanto aos bens municipais que são utilizados em seus serviços, ou seja, a Câmara tem um poder de fiscalizar e decidir sobre o uso desses bens que estão sob sua competência. Dessa forma, a administração dos bens municipais é uma tarefa compartilhada entre o prefeito e a Câmara Legislativa. Então aí há uma união, né, entre o prefeito e a Câmara Legislativa. Cada um com suas responsabilidades, claro, né? E competências. Cada um com suas responsabilidades e competências. Essa divisão de poderes é fundamental para garantir a transparência, né, só reforçando, e a eficiência na gestão dos bens públicos, tá? O artigo 12 ele diz o seguinte: todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os imóveis conforme for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do órgão a que forem distribuídos. O que diz o artigo 12? Né? Essa medida ela é importante para garantir a gestão eficiente e transparente dos bens municipais, permitindo um controle mais rigoroso sobre seu uso e manutenção, tá? Além disso, o cadastro permite que se tenha uma visão mais clara de quais são os bens do município, ajudando na tomada de decisões estratégicas, tá? Então, o que diz ainda o artigo 12? Ele estabelece que os móveis devem ser numerados conforme o estabelecido em regulamento e que ficarão sob a responsabilidade do órgão a que forem distribuídos. Ou seja, cada órgão da prefeitura que utilizar um bem móvel
como mesas, cadeiras, computadores, entre outros, deve mantê-lo sob a sua guarda e zelar por sua conservação. É isso que quer dizer o artigo 12. O parágrafo único do mesmo artigo, do artigo 12, diz o seguinte: dispensa-se qualquer procedimento licitatório em caso de permuta de veículo usado por novo. Dispensa-se qualquer procedimento licitatório em caso de permuta de veículo usado por novo, com pagamento de diferença em concessionária devidamente autorizada. Então, o parágrafo único estabelece uma exceção ao procedimento licitatório, né? Então, existe uma exceção no procedimento licitatório. No caso de permuta de um veículo usado por novo, com o pagamento de diferença em concessionária autorizada. O que quer dizer isso? Só repetir para dar uma ênfase. Isso significa que, nesse caso específico, não é necessário realizar um processo de licitação para a aquisição do novo veículo, desde que sejam observadas as condições estabelecidas no parágrafo, neste parágrafo que a gente acabou de ler, tá? No entanto, é importante ressaltar que essa é uma exceção e que, em geral, as compras de bens públicos devem seguir os procedimentos de licitação previstos em lei, visando garantir a transparência e a competição justa entre os fornecedores. Além disso, gente, é necessário que a permuta seja feita em uma concessionária autorizada, tá? Ou seja, uma empresa legalmente habilitada para comercializar veículos novos e usados, garantindo assim a qualidade e a procedência do bem adquirido. Em resumo, estabelece uma exceção ao procedimento de licitação para a permuta de um veículo usado por um novo, desde que sejam observadas as condições estabelecidas na norma. Beleza? Então vamos seguir aqui. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados, olha só, artigo 13, pela sua natureza em relação a cada serviço. O que quer dizer, então? A classificação pela natureza se refere à identificação dos tipos de bens que o município possui. Por exemplo, imóveis, veículos, equipamentos, entre outros, tá? Essa classificação é importante para que se tenha uma visão geral do patrimônio do município e para que possa ser feita uma gestão mais eficiente desses bens, tá? Já a classificação em relação a cada serviço, que é o inciso 2, se refere à identificação dos bens que são utilizados por cada órgão ou setor da prefeitura. Por exemplo, os equipamentos de saúde são diferentes dos equipamentos de obras, e cada um deve ser gerenciado de acordo com as necessidades específicas do setor em questão, tá, gente? Beleza, essa classificação ela é importante para que se possa fazer uma gestão mais precisa e eficiente dos bens patrimoniais, evitando que sejam mal utilizados ou que faltem recursos para algum setor específico, né? Então, em resumo, né, estabelece que os bens patrimoniais do município devem ser classificados pela sua natureza em relação a cada serviço, garantindo uma gestão mais eficiente, ok? Parágrafo único diz o seguinte, ó, faça anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes, na prestação de conta de cada exercício, incluindo-se o inventário de todos os bens municipais. Então, é feito anualmente, né, a conferência da escrituração patrimonial, e a prestação de contas de cada exercício vai incluir o inventário de todos os bens municipais. Beleza? O 14, vamos ao 14. A alienação de bens municipais subordinadas à existência de interesse público devidamente justificada será sempre precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. O que quer dizer o artigo 14, né? De acordo com esse artigo,
A alienação de bens municipais deve estar subordinada à existência de interesse público devidamente justificada e obedecer às seguintes normas. Só dando uma ênfase aqui nesse artigo. Quando os imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública. Então, quando se tratar de imóveis, a alienação dependerá de autorização legislativa e concorrência pública. O que quer dizer isso, né? Isso significa que é necessário que a Câmara autorize a venda do imóvel, né? E que seja realizado um processo de concorrência pública, que é o que a gente acabou de ler, né? Uma disputa entre interessados em adquirir o bem, a fim de garantir que o município obtenha o melhor preço possível pela venda, né? Então, quando se tratar de bens móveis, a alienação dependerá apenas de concorrência pública, exceto nos casos de doação para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante. Tá? Essa é a parte 2. Quando os móveis dependerá apenas de concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante justificado pelo executivo. Isso significa que a venda de bens móveis pode ser realizada por meio de um processo de concorrência pública, tá? Que pode ser dispensado em casos específicos, como a doação para fins assistenciais ou quando há interesse público relevante que deve ser justificado pelo executivo. Em resumo, estabelece as normas para a alienação de bens municipais que devem estar subordinados à existência de interesse público devidamente justificada. Tá? Beleza? Vamos seguir aqui para o artigo 15. O que diz o artigo 15? O município preferentemente a venda dos seus bens imóveis outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Então, de acordo com esse artigo, né, gente, o município deve preferencialmente conceder o direito real de uso em vez de vender seus bens imóveis. Para isso é necessário que haja prévia autorização legislativa e concorrência pública, né? Ou seja, uma disputa entre interessados em obter a concessão. No entanto, o parágrafo 1º é esse aqui. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Tá? Beleza, isso significa que em casos específicos, como quando há interesse público relevante à concorrência pública, pode ser dispensada e a concessão pode ser concedida diretamente à entidade interessada, sem a necessidade de realizar o processo de disputa entre os interessados. Beleza? Em resumo, prevê a possibilidade do município conceder o direito real de uso de seus bens imóveis, desde que haja prévia autorização legislativa e concorrência pública, tá? Salvo em casos específicos em que a lei autorize a dispensa desse processo de concorrência. O 16, artigo 16, diz assim: o uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão por tempo determinado, conforme o interesse público exigir, ouvido o legislativo. Então, isso significa que qualquer pessoa ou entidade que queira utilizar um bem municipal, primeiro solicita autorização, que poderá ser concedida por meio de concessão. É um direito real de uso, ou por meio de uma permissão, que é um ato administrativo que confere o direito de uso de um bem por um tempo determinado. Porém, essa autorização
só poderá ser concedida se houver uma justificativa e uma avaliação de que o uso do bem é necessário e benéfico para o interesse público. O legislativo, por sua vez, deve ser consultado para avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão ou permissão. Em resumo, estabelece que o uso dos bens municipais por terceiros deve ser sempre uma função de interesse público, por meio de concessão ou permissão por tempo determinado, e que a decisão deve ser avaliada e justificada com a consulta ao Legislativo. Beleza? Hoje ficamos por aqui com essa aula 2 de Lei Orgânica do município de São João de Meriti. E fique com o nosso videozinho aí que eu vou mostrar para vocês como que é as nossas questões e os nossos cards ilustrados, tá? Além do seu e-book que você ganha de graça, de como aprender a memorizar. É um e-book completo que você vai, o link está aqui na descrição aqui embaixo, que você vai ganhar inteiramente grátis. Já está liberado para você assistir o vídeo ou não assistiu, você já tem acesso a esse e-book, tá? Então fica com a nossa explicação. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom estar com vocês aqui, e bons estudos, boa sorte e aquele abraço. Fala, minha galera, então vou te explicar aqui o que é que você recebe comprando esse pacote com a gente aqui nas suas questões de concurso, tá? Então você vai receber as 50 questões comentadas. Aqui é referente à Lei Orgânica de São João de Meriti. Então você vai receber com a resposta e com o comentário. Então são 50 questões que você pode estudar tranquilamente. Além disso, você recebe esse áudio aqui, ó. Todo cliente ele vai receber esse áudio aqui que eu vou abrir só para você ouvir. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, quais são os fundamentos do município? A. Autonomia e cidadania. B. Dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. C. Pluralismo político. D. Todas as alternativas estão corretas. Resposta D. Todas as alternativas. Então você vai receber as perguntas e vai receber o audiobook. Além disso, você ainda tem acesso aos cards. Os cards a gente criou para você potencializar a sua memória, né? Os cards servem aí para... É um método de estudo muito utilizado para você gravar melhor as informações. Mas além disso, dentro do arquivo, quando você receber esse arquivo, ele vai vir com esse ícone aqui, ó, da caixinha de som. Se você der 2 cliques nele, ó. Resumo do texto. O texto apresenta os fundamentos do município de São João de Meriti, que integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil. Esses fundamentos são: e autonomia. O município tem autonomia para governar e tomar decisões dentro de sua esfera de competência. Segunda, cidadania. O município deve garantir o exercício pleno da cidadania para todos os seus habitantes. Terceira, Então você vai receber esse arquivo aqui, todos ilustrados, todos com as figuras e com o áudio. Eu vou colocar aqui no 7, ó, artigo 7. Sétimo do texto proíbe determinadas ações do município de São João de Meriti. Então você vai receber esse arquivo também, tá bom? Então obrigado a todos e uma boa sorte aí nos estudos.